Olá! Oi, oi, gente! Eu não consigo começar de outro jeito sem ser assim. Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a parte 2 do livro Mobiliário no Brasil, Origens da Produção e Industrialização, da autora Maria Angélica Santi, que foi escrito em 2013. Dessa vez eu venho com o capítulo 2, falando um pouquinho sobre os primórdios da industrialização. Estamos falando do século XIX, finalzinho do século XIX e início do século XX, vindo com a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que eu não vou fazer esse capítulo inteiro, porque ele é muito extenso, ele é muita coisa, e o vídeo ia ficar imenso. Então, eu dividi ele, e é nessa parte primeira eu vou falar um pouquinho sobre a contextualização do Brasil. O que estava acontecendo na época, quais foram os principais fatores para o que vai vir a acontecer, e quais foram as principais influências. Aí eu vou falar um pouquinho no exterior sobre os nomes que vieram, os movimentos e algumas das terminologias. Tudo bem? Então vamos lá. Começando a falar um pouquinho sobre o Brasil, o que estava acontecendo no final do século XIX. É importante a gente lembrar que teve a libertação dos escravos, que veio em 1850, e aí com isso desencadeou uma série de outras coisas que vão influenciar todo o contexto da época. Falando um pouquinho mais sobre o setor moveleiro, nessa época teve uma grande importação de produtos manufaturados vindo da Europa, e aí isso trouxe também várias modas que estavam sendo feitas, por exemplo, na França, na Alemanha, em Portugal mesmo, foram trazidas para o Brasil e vão influenciar tanto a nossa arquitetura quanto os nossos móveis. Outra coisa importante que, por exemplo, com a libertação dos escravos, teve um crescimento da economia cafeeira e um crescimento da cidade de São Paulo muito grande. A cidade de São Paulo também passa a ter uma infraestrutura melhor urbana, com transporte coletivo, abastecimento de água, gás e iluminação também a gás nessa época. E com o trabalho mudando, a forma de trabalho assalariado e teve a expansão econômica capitalista, a gente vai mudar também as formas de organização do nosso trabalho aqui no Brasil. Outra coisa que é importante a gente falar é sobre a produção nacional. Ela vai vir principalmente na Primeira Guerra Mundial no Brasil, porque com a Primeira Guerra Mundial ficou difícil trazer os produtos importados da Europa. Então teve gradativamente um aumento da produção nacional. É claro que em atraso com a Europa, mas teve, e começou ali. Então ela vai vir principalmente na época de 1914, 1918, que é a data da Primeira Guerra Mundial. E também vindo por causa da necessidade, por causa de uma demanda que tinha a partir do crescimento populacional. Você tinha pessoas que não tinham dinheiro para poder comprar produtos vindo da Europa, mas mesmo assim precisavam de móveis de qualidade e acessíveis. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo sobre esse livro que as principais indústrias, não indústrias, as principais empresas eram familiares, eram pequenas, para poder produzir os móveis deles mesmos, da família e de pessoas por perto, vizinhos e tudo mais? Então, isso já não estava dando mais certo, já não estava comportando mais, porque realmente teve um aumento populacional. Então, a produção em larga escala, em massa, veio também como uma forma de suprir essa demanda. E aí vamos falar um pouquinho sobre os estilos. Nessa época teve o ecletismo vindo com grande força. Lembrando que esse é um estilo que ele passou a ser estudado mesmo recentemente. Ele foi bem prejudicado na época por algumas críticas que teve. O pessoal não gostou muito, e aí isso vai mostrar, né, mais para frente que teve menos estudos sobre ele na época e recentemente só que estamos dando devida importância ao ecletismo, que é muito importante. A gente vê ele na arquitetura, vê nos móveis e no Brasil a gente tem muito ecletismo. O que é, afinal de contas, esse movimento? Ele é uma mistura de estilos anteriores com o uso de alguma coisa nova, ou seja, técnica, materiais, forma de desenho, alguma coisa nova em termos de linguagem. Então, ela vai combinar todo tipo de
produção que vai combinar estilos anteriores e até mesmo de outras culturas com alguma coisa nova, alguma coisa da época, vai ser chamado de ecletismo. Nós temos a exposição a matérias-primas e produtos técnicos a participações de nações do mundo, que foi um evento feito em 1851 na Inglaterra, onde teve, né, a amostra desses móveis, dessas produções, que eram cópias de estilos passados, com materiais novos, principalmente tecnologias que é o ferro fundido. E aí essa, né, que foi extremamente criticada. Dá para ver que a gente fala, né, tem aí uma citação que eu trouxe, que foi retirada do livro, que é de Mayer, em 1990, que fala que a revivescência e a reprodução eclética de estilos antigos e tradicionais predominavam não só na arquitetura e estatuária, como também na pintura, escultura e artes cênicas. Lembrando, então, que é extremamente importante estudar sobre isso, porque ele vai influenciar muito a nossa produção. Esse é um exemplo que a Maria Angélica Santi ela vai trazer no livro de uma cadeira, um esboço de uma cadeira feita no século XIX, final, e nela a gente pode ver, né, a utilização do ferro nos pés e nos braços, assim como outros elementos, como por exemplo, dá para ver o conforto, a ideia de conforto, né, nesse estofado que parece ser bem macio, as costas, né, que são arredondadas, mas ao mesmo tempo parece que essas duas coisas não combinam. Esses dois desenhos não combinam em um só, por isso que ele foi extremamente criticado. Mas já dá para ter uma noção do que a gente está falando. Então, isso tudo está influenciando o Brasil. Lembrando que no final do século XIX foi quando teve aquele boom da importação de produtos manufaturados. Ainda. E agora vamos falar um pouquinho sobre alguns nomes que vão se destacar nessa época e vão trazer movimentos importantes que vão influenciar. John Ruskin e William Morris são dois deles. Eles vão principalmente criticar na Inglaterra, eles são ingleses, vão criticar na Inglaterra o modo do trabalho industrializado, a forma das cidades, a modo como o homem era desumanizado e principalmente quando falando de trabalho ligado à arte e à arquitetura e coisas desse tipo, eles defendem a aproximação do trabalho manual. Ele vai falar, né, da aproximação entre o artista e o artesão. Nossa, é tão complicado, estou enrolando as palavras hoje, eu espero que vocês entendam. Mas eles bebem principalmente em fontes medievais, por isso essa ideia de que a gente tem que fazer uma coisa só dentro de um trabalho manual, e a ideia, né, da produção mecanizada não era legal para eles. Uma coisa que o William Morris fala que é muito interessante é: se não podemos comprar uma sólida e honesta mobília, façamos-la dos próprios. Isso é muito interessante e importante porque vai vir em seguir, que é a popularização da arte, e eles defendiam que a arte deveria ser para todos. Isso vai influenciar principalmente este movimento aqui, que é o Arts and Crafts Movement, que veio em 1880, tendo como principal líder o William Morris. Ele defende, então, né, como eu estava falando, que os processos construtivos, os processos mecânicos devem ligar de forma artesanal à época. Então, ele até que aceita realmente a mecanização, só que tentar fazer de uma maneira um pouco mais artesanal. E esses conceitos, eles vão ser, tudo isso sendo extremamente acessível. E eles vão ser, né, usados, com os conceitos dele vão ser usados mais para frente para a criação do estilo Art Nouveau, que ele é baseado principalmente na organicidade dos reinos animal e vegetal. Essa cadeira que está aí é a cadeira Stickley, feita pelo Gustavo Stickley e Harvey Ellis, que são dois americanos muito inspirados no movimento do Arts and Crafts. Voltando aqui falando para vocês, John Ruskin e William Morris, quem tiver um pouquinho de curiosidade sobre a biografia deles, dá um pause aí no vídeo e lê, mas é muito interessante. A principal ideia que eles defendem é a arte feita pelo povo e para o povo, certo? Então, vamos falar agora sobre outros dois que são extremamente importantes, que é o Henry van der Velde e Frank Lloyd Wright.
eles se destacam principalmente na arquitetura, mas no setor moveleiro eles também têm uma grande obra que é muito importante a gente estudar. Eles vão ser os precursores do modernismo, e eles vão vir com a ideia de que a máquina e a indústria elas têm que ser aliadas com a produção de móveis, de arquitetura e toda a materialidade e inspirações, né, na natureza e nas formas naturais. Tanto que Frank Lloyd Wright vai ser chamado de o pai da arquitetura orgânica. Aí, eu sabia que era isso. Então, outra coisa que é importante falar sobre eles é que eles vão criar, né, essa ideia para vir o modernismo a partir de uma renúncia do que estava acontecendo na época, aquelas artes que eram defendidas pela nobreza e pela burguesia. Eles também defendiam que a arte deveria ser acessível a todos, então eles vão contra o que estava sendo feito na época, lembrando do ecletismo, né? Então, Henri van der Velde ele vai ser um dos principais arquitetos e designers do século XX. Ele vai influenciar mais para frente a Bauhaus, que é muito importante, eu também vou falar um pouquinho sobre ela. E ele vem com esse novo estilo. Esse novo estilo ele deveria ser entendido como um todo. A casa e os móveis e até a maçaneta feita na porta, era extremamente importante que tudo isso fosse pensado junto, para que a obra fosse entendida como um todo. Outra coisa que ele fala bastante no estilo dele é que ele deveria ser funcional, ele deveria excluir tudo aquilo que é desnecessário para o móvel. Então, todos aqueles adornos, aquelas coisas para enfeitar, ele não gosta. Para ele, um móvel deve ser funcional. Aí nós temos um exemplo de uma obra de setor moveleiro dele. Outra pessoa, né, como eu já estava falando, é Frank Lloyd Wright, ele vai vir com a forma e a função são uma só. E outra coisa importante que ele fala também é fazer assim de uma morada uma obra de arte completa. Essa é a oportunidade americana moderna. É a mesma ideia do Henri van der Velde também, fazer o todo, passando pela arquitetura, pelos móveis, pelo piso, pela maçaneta da porta, fazendo tudo isso uma coisa só. Só dessa maneira que a gente consegue fazer uma obra boa, completa, segundo eles. Como eu falei, ele é o pai da arquitetura orgânica e ele vai ele vai se influenciar muito pelo mundo natural. Então, tudo que ele vê na natureza, todos os materiais, ele vai tentar trazer para a obra dele de alguma maneira. Gente, dá para perceber principalmente isso na arquitetura, mas nos móveis também, se você conseguir olhar direitinho, você consegue perceber a influência da natureza nas suas obras, assim como, né, incorporar o funcionalismo, as ideias do modernismo e também a máquina e a indústria na época. Certo. Passando agora para falar um pouquinho sobre a Bauhaus, eu já comecei a comentar com ela falando sobre o Van der Velde, mas ela vai ser fundada principalmente em 1919 pelo arquiteto belga Walter Gropius. Eu acho que é assim que fala. Oi, Titinho! Dá oi para todo mundo? Vem cá! Gente, esse é o gato mais lindo do mundo. Pausa para falar da Bauhaus, para exaltar esse gato. Olha, Titinho! Titinho lindo! Oi! Pode ir, Zeus. Mas então, voltando aqui para os nossos estudos da Bauhaus. A Bauhaus ela foi fundada, né, em 1919 na Alemanha, mais especificamente em Weimar, e ela foi uma escola laboratório, uma escola ateliê. Ela vai influenciar demais a nossa produção no Brasil. Ela vai não só no Brasil, como no mundo inteiro, e principalmente a forma como as universidades de arquitetura, pelo menos que eu saiba, arquitetura e design também, né, de artes talvez, mas a forma como que a gente entende a universidade, a nossa grade curricular vem muito da Bauhaus, porque ela entendia que a faculdade, a escola de arte, ela deve ser entendida como um laboratório, como um ateliê, então a gente deve testar coisas dentro da própria escola.
com a ajuda de outras pessoas. Não tem essa ideia de um professor falando e os alunos copiando, mas tudo deve ser feito em conjunto. Ela tem um grande destaque pela preocupação social que vinha, e aí ela percorre também desde o artesanato até as artes industriais, às vezes misturando as duas, e ela vai ser o principal centro de criação de artes da Europa na época e, como eu disse, vai influenciar a gente até hoje. Ela é muito interessante, daria para fazer uma apresentação inteira só sobre a Bauhaus, mas eu vou deixar isso para a próxima. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse nesse tema, se você gostaria de ver falando sobre a Bauhaus. E falando um pouquinho mais sobre o que deveria ser feito nela, né, pensada pelo Walter Gropius, é que os objetos eles deveriam ser feitos de forma funcional, associados com design inteligente, mas isso tudo em produção de massa e acessível. É essa a ideia, né, pelo menos. E aí a gente veio com o conceito de estandardização, que veio, né, na Bauhaus, e ela vai vir principalmente com Hermann Muthesius, que é um líder do movimento moderno alemão, e ele vai defender que essa estandardização, para quem não sabe, é padronização. Ela vai defender principalmente o artista como a sua importância universal, ou seja, para um artista ele ser conhecido e importante em todos os países no mundo inteiro, ele deveria beber dessas fontes de estandardização. Outra pessoa que vai defender muito, obviamente, é o criador da Bauhaus, que é o Walter Gropius, e ele vai defender isso em um memorando sobre estandardização e produção em massa de casas pequenas e sobre a maneira mais aconselhável de financiar esses esquemas de construção, que vai ser escrito em 1909. Lembrando que Henri van der Velde, que ele vai escolher o Walter Gropius, né, a dedo para poder seguir as ideias modernas e fazer a Bauhaus, ele não concordava com a estandardização, ele concordava pelo contrário. Ele defendia a individualidade e a liberdade artística, que não é muito, né, o forte da padronização. Aí temos uma fotinha do Hermann Muthesius. E é isso, gente. Essa primeira parte foi, na verdade, é a segunda parte do livro, mas a primeira parte desse conceito sobre industrialização. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Pode me chamar pelas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Facebook, também tenho e-mail, deixei aí, caso vocês precisem falar comigo. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like aqui no vídeo que já me ajuda demais. Se você quiser ver os vídeos quando eu lançar com mais facilidade, é só ativar o sininho. E um beijo, até a próxima!